Voltamos com o nosso Café com o Negócio TV. Eu estou aqui falando com o Hudson aqui. O Hudson está me cobrando, falando, pô, Dian, mas nós nem conversamos, terminou o primeiro bloco. Pois é. Nem iniciamos a conversa, já terminou. E agora eu tenho que fazer uma pergunta para você. Nós prometemos falar sobre FCO e vamos falar sobre isso. No início do ano, de 2020, havia uma expectativa muito grande sobre o FCO, principalmente no caso empresarial. Por conta das mudanças estruturais, até que ponto essas expectativas foram atendidas, meu amigo? Olha, nós finalizamos o ano com uma expectativa de um crescimento do PIB de 2,5%. Então, entramos no ano com uma confiança muito grande. A confiança lá em cima, né? Com certeza. E aí, o que aconteceu? Nós não tínhamos exatamente a ideia de como a pandemia ia nos impactar. E aí, nesse sentido, nós já tínhamos uma verba de 1,8 bilhões para gastar. Aprovadas. Exatamente. E nesse sentido, as empresas já estavam se preparando para colocar os seus projetos em dia. Aconteceu a pandemia, que era uma coisa que ninguém previa, uma dimensão tão grande quanto essa, mas o governo agiu e já pegou parte desse recurso e destinou para capital de giro, que aí nesse caso é uma verba muito útil nesse momento. Então ainda existe uma expectativa dos empresários, e é importante que o empresário entenda que isso é só um período e que vai passar. Então, existe ainda a expectativa de novos investimentos. E o FCO é hoje o melhor instrumento para isso. Tá, mas vamos lá então. Vamos entender o processo como um todo. Existe hoje um FCO, uma parte do FCO, né, destinado para o capital de giro. Perfeito. Como é que o empresário ele acessa esse FCO, Hudson? Bom, primeiro, ele tem que ter uma conta corrente numa instituição que está credenciada no FCO. Em uma das instituições. Exato. Aí nós estamos falando de Banco do Brasil, Sicredi, Cicobi, e principalmente conversar com a instituição para ver se já existe aquela verba destinada para isso. Porque no caso das cooperativas você ainda tem um processo de realmente buscar esse recurso para deixar ele como dotação orçamentária. Então, no caso do Banco do Brasil, não, porque ele é o gestor da unidade. Então, primeira atitude, buscar o banco. Tá, mas para quem não tem conta em nenhuma dessas instituições, se ele abrir a conta hoje, eu vou te fazer as perguntas, pode até parecer perguntas, digamos assim... Imagina, nesse momento... eu vou fazer todo tipo de pergunta para a gente esclarecer bem o assunto. Perfeito. O gestor, o empresário, ele não tem conta, ele tem conta no Itaú, vamos dizer, ou tem conta no Bradesco, sei lá, em um banco qualquer, não está credenciado. Se ele abrir a conta hoje, ele consegue acessar o FCO ou ele precisa do histórico da conta? Ele precisa liberar o limite de crédito dele. Tá. E esse limite de crédito passa por um estudo da diretoria de crédito do banco. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu já estou atuando há um ano. E tem limite histórico tranquilo. E o que acontece? Eu transferindo isso para o banco ou mostrando isso para o banco com a relação de faturamento, com os documentos, e o que é importante, Jean, com a disponibilidade de garantia para esse financiamento, sim, eu posso pedir o limite e eu posso já, mesmo com a conta sendo nova, buscar o recurso. Então, necessariamente não está ligado ao tempo de conta no banco XYZ, e sim ao histórico dele. O tempo de conta facilita na questão do risco, sim, mas não é um fator que vai te impedir de estar buscando esse recurso junto à instituição. Perfeito. Quando a gente olha para a instituição, existe uma instituição que você dê preferência mais do que a outra ou não? Não, existe processo. É uma pergunta que eu estou te sacando. Claro. É complicado você responder isso, mas os processos olhando é o mesmo time ou não? Não, os processos são diferentes. As cooperativas, como eu disse, elas precisam de dotação orçamentária e elas só têm 10% de todo o recurso do FCO. Então você precisa primeiro saber se ela tem esse recurso disponível. No caso do Banco do Brasil, que é o gestor desse recurso, você não tem. Exatamente, você não tem essa dependência. Mas o fato de, por exemplo, eu ser um associado ao Sicredi, eu posso buscar esse recurso. Se a minha agência tem dotação orçamentária, eu posso estar acessando. No caso do Banco do Brasil, não, porque ele é o gestor. E aí ele tem muito mais rapidez, facilidade de estar acessando recursos. Facilita mais. Com certeza. Quais são as maiores dificuldades nos empresários que estão acessando o FCO? Qual é a maior dificuldade deles que você encontra? Quando ele vai lá para a Agricom solicitar, eu quero entrar com um projeto, o que mais pega? É a falta de organização, histórico, documentação? Como a gente costuma dizer que é o conjunto da obra, né? Porque você tem desde uma desorganização dos números financeiros até mesmo a ausência de garantia
para ofertar ao banco. E isso é importante nesse caso porque... Vamos dar um exemplo desse negócio de garantia, Hudson, claro. por favor? Como é que funciona isso? Olha, um exemplo simples. O dinheiro do FCO não é do banco, não é do Banco do Brasil, não é do Sicredi, ele é do governo federal. Então, o banco só capta esse recurso e transfere para você. Nesse sentido, ele te exige, por exemplo, uma casa, ele te exige, pode ser um carro, ele te exige até mesmo a questão da máquina de cartão de crédito, porque, na verdade, quer diminuir o risco. Então, por exemplo, se você for pegar um financiamento de R$100 mil, para garantia com o banco, ele vai te pedir R$200 mil, que pode ser um apartamento, um terreno. Precisa ser necessariamente do CNPJ ou do proprietário ou pode ser de terceiros? Pode ser de terceiros, não precisa necessariamente seguir essa regra, desde que esse terceiro não tenha problema com a instituição. E esse terceiro, ele entra como fiador, então, vamos colocar... É um avalista. Um avalista, desculpa. Exato. Um avalista para o negócio, para o business. Exatamente. O bem vai ficar atrelado pelo período do financiamento. Ou quitação. Isso, mas nada impede, por exemplo, de você depois trocar esse bem. Entendeu? Por exemplo, aconteceu, no futuro. Sim, aconteceu uma venda, por exemplo, daquele bem, você pode substituir. Vai solicitar ao banco e o banco vai fazer essa transferência. Perfeito. E voltando nas dificuldades, o que você encontra de mais dificuldades? É a questão dos números financeiros. É bem complicado, porque, veja, o banco ele quer entender realmente se você tem capacidade de pagamento. Entender o negócio. Né? Exato. E se você não conseguir mostrar isso através de números financeiros, infelizmente, o banco ele entende que aquela operação é muito arriscada e, por conta disso, ele acaba não aprovando. Entre o início do projeto, do processo do FCO, ao final, qual que é a média de tempo? Eu sei que você vai me dizer, não, Djalma, mas depende de caso a caso, tá, mas na maioria das vezes, nós estamos falando aqui com o Café com Negócio, ele é um canal muito com o empresário, o micro e pequeno empresário. Né? Então, você já tem uma ideia aí de faturamento. Perfeito. Qual é a ideia de prazo para esse micro e pequeno empresário? Olha, uma média. Se, por exemplo, ele tiver um projeto associado apenas a equipamentos móveis... Não, vamos falar de capital de giro. Se a gente falar em termos de capital de giro... Porque eu acho que é o que está mais faltando agora, né? Eu acredito que sim. É a necessidade primordial nesse momento. Se ele tiver, entre análise de limite e liberação, se tiver tudo correto, a gente está colocando em torno de 45 dias, no máximo 60. Esse período pode ser adiantado, tá? É que tudo vai depender do relacionamento que você tem com a instituição. Se você for abrir conta, gerar limite, fazer avaliação da garantia, aí pode colocar em torno de 30 a 45 dias. Agora, se você já tem um relacionamento, basta atualizar o seu crédito e aí já você vai ter realmente aquele valor já disponível. Bom, então isso é uma ótima notícia, gente. Até porque é o seguinte, 30 a 45 dias passa voando. Exato. Basta você estar organizado. Aqueles empresários que já estão organizados facilita muito mais, então. Só queria trazer um detalhe para a nossa conversa, que é o seguinte, no caso do capital de giro do FCO dissociado, que é isso que é só usado para capital de giro, ele só vai servir para você pagar as suas contas do dia a dia. Folha de pagamento, água, luz, telefone. Ou seja, capital de giro mesmo. Exatamente. Ele não serve para pagar dívidas. Então não adianta você tentar pegar um FCO para quitar uma dívida. Isso não vai ser possível. Exemplo de dívida. Por exemplo, eu tenho um CDC no Itaú, quero pegar um dinheiro do FCO para trocar essa dívida. Fica mais barato, exato, né? Aquela história. Exatamente. Nessa modalidade, nessa linha de financiamento, não vai ser possível. Tá, mas como é que é? Eu preciso prestar conta disso? Você precisa apresentar os boletos realmente para ele ser quitado dos seus fornecedores. Então, essa dívida pode ser aluguel atrasado? Aluguel atrasado, ele pode ser porque ele é considerado como uma despesa administrativa. Essa dívida pode ser um fornecedor atrasado? Boletos, que tudo, se não me engano, até 90 dias pode. Isso, eu estou só fazendo as perguntas que provavelmente são aquilo que o empresário está negociando agora para segurar, para poder pagar. Isso, né? Mas o que eu aconselho, você empresário? O ideal é que, se você tem um boleto atrasado e você conseguir ter acesso a essa linha, converse com o teu fornecedor para ele te gerar um novo boleto com aquele valor da dívida, porque aí aquela dívida... A própria imobiliária ou o locatário, né? Exato. Emita um novo valor para que realmente você possa apresentar e não ter problema com a instituição. Porque tudo que você não quer neste momento é que aquilo que você for pagar dê uma dupla interpretação. Então, tente trabalhar assim com... Até para manter a credibilidade em dia. Exato. E tente trabalhar com aqueles valores atualizados para que realmente você possa pegar o dinheiro que você realmente precisa. Fechado. Voltamos no próximo bloco, e o terceiro e último bloco, você vê que realmente
voou, né? Nós falamos um pouco sobre o FCO. Eu vou colocar aqui embaixo, vou pedir para a Stephanie, a nossa jornalista, colocar todas as informações da Agricom, do Hudson, para você poder entrar em contato, falar com ele. Mas voltamos no próximo bloco para falar sobre a área rural com o nosso amigo Hamilton, que é o nosso coordenador de projetos rurais. É isso? Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Voltamos no próximo bloco.